Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um Guia do Espaço. Nesse programa, infelizmente, vamos ter que falar sobre o final do mundo. Muito bem, pessoal, todo mundo acho que tem ouvido ou lido em algum lugar falando que o mundo vai acabar no dia 16 de fevereiro de 2017, porque um asteroide vai se chocar com a Terra. Quem falou isso há praticamente uma semana atrás foi um pesquisador russo que disse que a NASA errou os cálculos dele é que estão corretos e esse asteroide irá se chocar com a Terra e esse choque irá resultar no fim da vida na Terra. Vamos esclarecer e eu peço para vocês que de verdade espalhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque tem muita gente acreditando, muita gente perguntando sobre isso, e a ideia aqui é explicar para vocês como que acontece toda essa detecção de asteroides, como que são feitos os cálculos para que os pesquisadores saibam por onde esse asteroide vai passar. O asteroide em questão é chamado de 2016 WF9. É um asteroide que foi descoberto no dia 27 de novembro de 2016 por um projeto chamado New WISE. A NASA tinha um satélite chamado WISE. Esse satélite era usado para observar o universo aí no infravermelho, mas para fazer essas observações ele precisava de um giroscópio, de um sistema que deixasse ele fixo nas galáxias por muito tempo. Esse sistema dele pifou e a NASA está reaproveitando esse satélite para observar o que a gente chama de NEOs, NEO, que é a sigla para Near Earth Objects, ou seja, objetos pequenos que estão próximos da Terra ou que passam próximos da Terra e em que, em alguns casos, podem representar alguma ameaça ou algum perigo para a Terra. Então, no dia 27 de novembro, o New WISE descobriu esse asteroide 2016 WF9. O tamanho dele foi estimado entre 500 metros e 1 quilômetro de diâmetro, e a partir daí é que começa toda a história. Quando um asteroide ele é observado, você consegue obter desse asteroide os parâmetros orbitais que a gente chama. E a partir desses parâmetros orbitais você consegue traçar a órbita desse objeto e descobrir por onde ele vai passar. Para quem sabe um pouquinho de estatística, e para quem não sabe também, é fácil de você imaginar que quanto mais dados você tiver sobre aquele objeto, mais precisa vai ser a órbita que você vai traçar dele. O que acontece muitas vezes, então, é o seguinte: um observatório detecta ou descobre aquele asteroide, e com um dado são feitos os cálculos. Esse cálculo preliminar, feito com um dado apenas, pode sim mostrar que aquele asteroide vai se chocar com a Terra. Mas quando você pega e esse asteroide começa a ser observado por muitos outros observatórios espalhados pelo mundo, observatórios especializados na observação de asteroides, aqui no Brasil a gente tem um muito importante, é o SONIR, do Cristóvão Jacques, que fica em Oliveira, Minas Gerais. Quanto mais dados você vai colocando, melhor esses parâmetros orbitais vão sendo definidos e melhor a órbita desse objeto é definida. No caso do 2016 WF9, existe uma vantagem muito grande, porque ele foi descoberto do espaço, ou seja, a precisão da primeira medida já é muito maior do que a precisão das medidas quando o asteroide é descoberto aqui na Terra. Isso é óbvio, porque no espaço você pode observar ele por mais tempo, você não tem interferência da atmosfera, ou seja, várias fontes de erro você elimina. No caso desse asteroide, que esse russo está falando que ele fez as contas e que ele vai bater na Terra, e ele fala que a NASA que fez as contas. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, a NASA não tem nada com isso. Existe um centro chamado MPC, Minor Planet Center, é um centro que ele agrega todas essas informações, todos os dados obtidos por esses observatórios que observaram e que descobriram asteroides. Esse MPC ele agrega tudo. Você pode acessar, eu vou deixar o site aqui na descrição para vocês do MPC. Qualquer um pode entrar lá e escrever o código do asteroide. Você vai ter uma tabela gigantesca que são os parâmetros orbitais e tem um botãozinho ali para você desenhar a órbita desse objeto. Esse MPC ele não é ligado à NASA, ele é ligado à União Astronômica Internacional, que também não é ligada à NASA. Então, na verdade, quem faz as contas é esse pessoal do MPC. Eles é que determinam os parâmetros orbitais, eles que traçam a órbita
desses objetos. O que a NASA tem a ver com isso, nesse caso, simplesmente é que o NEWISE foi usado para descobrir. Aí vocês devem estar perguntando, falei pra caramba, mas não disse se ele vai bater na Terra ou não. Não vai bater na Terra, pessoal. Ele vai passar a uma distância de 51 milhões de quilômetros da Terra. É muito longe. Para vocês terem uma ideia, a distância da Terra à Lua, a gente aproxima aí, para questões de conta, para não ficar com muito formalismo, 380 mil quilômetros em média. É a distância da Terra à Lua. Esse asteroide vai passar 51 milhões de quilômetros de distância. Então é muito longe, ele não representa risco nenhum. A órbita dele é muito bem conhecida, é muito bem calculada, e com isso você consegue simular a órbita dele por muitos e muitos anos. Isso é uma outra coisa interessante. Quanto melhor a órbita é conhecida, você consegue simular ela por muitos anos, e você vê também que ele não representa risco nem agora e nem por muito tempo, porque a órbita dele já foi simulada. Então não tem nada de fim de mundo. Dia 16 de fevereiro o mundo não vai acabar. Podem ficar tranquilos, esse asteroide não vai bater na Terra, ele vai passar muito longe da Terra. Depois tem outras pessoas falando que ele vai passar no dia 25 de fevereiro. Cada um aí tá falando uma data, tá virando uma confusão, mas eles estão espalhando essa notícia muito. E muita gente que não sabe como funciona esse processo de detecção e de cálculo das órbitas dos asteroides, a pessoa fica assustada, achando que realmente ele vai bater, porque o cara diz, né, que os cálculos que ele fez estão muito mais certos que o cálculo que a NASA fez. Então uma pessoa que lê isso e não entende como funciona essa metodologia de descoberta e cálculo de órbita se assusta. Então por isso que eu peço, espalhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Eu vou trazer um vídeo aqui no Blablalogia depois explicando a diferença entre meteoro, cometa, meteorito, asteroide, bólido, fireball, tudo isso, para vocês entenderem o que são cada uma desses objetos que estão por aí. Eu vou trazer um vídeo desse, mas por enquanto eu resolvi gravar esse vídeo porque existiu essa notícia. Eu fiz um vídeo no meu canal, no Space Today. Essa notícia deu uma abafada, mas agora ela voltou com força. Então eu resolvi gravar aqui no Blablalogia novamente esse vídeo para que vocês espalhem isso e para que acalmem a população. Aí se tiver alguém nervoso, espero que não tenha ninguém nervoso, porque não vai acontecer isso. No dia 16 de fevereiro, lá no meu canal, no Space Today, eu vou fazer a live do fim do mundo, que eu vou chamar. E nós vamos conversar direitinho sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona esse processo de cálculo de órbita de asteroides, e espero de coração que vocês espalhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, compartilhem, de verdade, compartilhem muito, para que as pessoas entendam que um asteroide não é assim tão fácil de bater com a Terra, a órbita dele é muito bem calculada, e esse aí não representa perigo algum. Se você gostou desse vídeo, joga aí sua voadora com tudo no peito do like, compartilha a favorita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e fui!